A graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com os seus. O dia da Bíblia está se aproximando e para celebrá-lo de maneira ainda mais significativa esse ano, a Sociedade Bíblica decidiu convidar uma série de pastores e cristãos consagrados para nos trazer uma reflexão em torno do tema Reconciliação com Deus e consigo mesmo, que é o tema da SBB para o ano de 2025. No dia de hoje, teremos a alegria de ouvir a doutora Ana Paula Barcelos, professora titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela é membro da governança da Sociedade Bíblica do Brasil, é uma apaixonada pela causa da Bíblia. Doutora Ana Paula irá nos trazer uma reflexão que está na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos de 11 a 15, com o tema Cristo, reconciliação para todos. Ouçamos com atenção o que ela tem a nos ensinar hoje. Doutora Ana Paula, seja muito bem-vinda. Após a reflexão, daremos uma dica de como você e sua igreja podem celebrar o Dia da Bíblia esse ano. Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Ana Paula de Barcelos e eu quero compartilhar com vocês uma reflexão da Palavra de Deus. Nós estamos no tema geral Cristo, reconciliação para todos, a partir de 2 Coríntios 5:18, que vai dizer, e tudo isto provém de Deus, está falando do Evangelho, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Mas aí, será que é para todos mesmo? A gente vive num mundo tão polarizado. Será que o Evangelho reconcilia todos? E o texto sobre o qual a gente vai refletir hoje, que é Romanos 11, de 11 a 15, ele vai tratar de uma das polarizações mais marcantes da época do Novo Testamento. Então, a gente às vezes pensa que o nosso tempo é polarizado e só o nosso, mas isso não é verdade, né? As divisões entre as pessoas percorrem aí os séculos, e uma dessas divisões que havia na época do Novo Testamento e que a igreja enfrentou era a divisão entre judeus e não judeus, né? A gente tinha outras divisões que o Evangelho vai, da mesma forma, reconciliar, divisões entre senhores e escravos, divisões intensas entre homens e mulheres, mas o foco aqui de Romanos 11, de 11 a 15, é essa divisão entre judeus, o povo da aliança, o povo que havia recebido a palavra de Deus, o povo que tinha uma relação especial com Deus e imaginava, apesar do que o próprio Antigo Testamento registrava em muitos momentos, que era uma relação de exclusividade. E aí o Evangelho chega aos não-judeus, aos gentios, e a questão que Paulo vai enfrentar aqui é, mas espera aí, então, primeiro os judeus achavam que era só para eles, e aí depois os gentios começaram a achar, não é mais para os judeus, agora é só conosco. E Paulo vai dizer, não. A reconciliação é para todos, judeus e não judeus, judeus e gentios. E vejam o que diz a palavra de Deus, a partir do versículo 11. Então, Romanos 11, estou lendo na NVI. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Paulo se refere aos judeus. De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Se a transgressão deles significar riqueza para o mundo, seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. E aí Paulo vai dizer, eu estou falando com vocês, gentios, porque eu sou apóstolo para os gentios, mas eu tenho a esperança de que de alguma forma possa provocar ciúmes no meu próprio povo e salvar alguns deles, pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação se não vida entre os mortos? Então Paulo vai deixar claro que o Evangelho reconcilia a todos, e aqui nesse contexto, uma coisa que era muito surpreendente naquele contexto histórico-cultural é de que o Evangelho de Jesus era tanto para judeus como para não-judeus. E aí como é que a gente aplica isso na nossa realidade, numa realidade polarizada de divisões entre as pessoas, divisões políticas, divisões ideológicas, divisões raciais, divisões de gênero, todo tipo de divisão.
Como é que é isso? Que o Evangelho de Jesus Cristo, que Cristo é reconciliação para todos. 3 coisas que a gente vai observar no Evangelho, na palavra de Deus, na mensagem salvadora de Jesus Cristo, que reconcilia a todos. Primeiro, é que a mensagem do Evangelho, ela vai percorrendo e ultrapassando todas as nossas diferenças mais superficiais para chegar no âmago da nossa identidade que todos compartilhamos, que é a nossa humanidade. Então, não importa outras características, outras condições, elas podem ser relevantes na nossa experiência, não é o ponto de torná-las irrelevantes. O Novo Testamento é até muito interessante no sentido de respeitar as diferenças, as diferentes tradições culturais dos grupos que ingressavam na igreja, mas existe uma dimensão na qual todos somos iguais. Todos somos seres humanos, todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso tem uma dimensão que nos iguala a todos. Não importam as diferenças, e há aqui uma dimensão de muita seriedade acerca do respeito que cada um tem que ter com outro ser humano. Não importa a condição dele, não importa o que ele pensa, não importa as posições políticas dele, ideológicas dele, não importa inclusive o que ele fez em alguma medida. Ele, mesmo um criminoso, alguém que foi condenado criminalmente, ele continua sendo uma pessoa que tem ali a imagem e a semelhança de Deus. Portanto, esse é um primeiro aspecto em que o Evangelho de Jesus Cristo, ele chega e nos iguala a todos. Não importa quem é rico, quem é pobre, quem nasceu num lugar ou no outro, o seu histórico cultural, o seu percurso, nós somos todos iguais. Mas há uma segunda coisa nessa dimensão da igualdade, em que a reconciliação que vem por meio do sacrifício de Jesus Cristo nos iguala a todos e é para todos. Todos nós somos pecadores. Não importa o nosso contexto, não importam as camadas que a nossa experiência nos dá. Nós todos somos pecadores. Nós todos estamos aquém do padrão de Deus. Na verdade, nós estamos aquém do nosso próprio padrão, né? Se a gente olhar com honestidade para a gente mesmo, a gente não se comporta nem de acordo com aquilo que a gente acha que deveria, muito menos com aquilo que é o padrão de Deus. Nós todos somos pecadores. É claro que a gente sempre vai tentar, e essa é um recurso psicológico bem conhecido, a gente vai sempre tentar olhar para alguém que a gente acha que é pior do que a gente para se justificar, né? Para dizer, não, eu não sou assim tão ruim, afinal de contas tem gente pior do que eu. Mas isso é apenas uma estratégia psicológica e espiritual para a gente fugir de olhar para a nossa realidade espiritual, que é a de pecador, que é a de alguém que não consegue pelos nossos próprios esforços pagar por esses nossos pecados, consertar a nossa vida, chegar num ponto de dizer, não, eu tô ok diante de Deus. E mesmo pessoas que negam a realidade da fé, que vivem, né, de uma forma como se Deus não existisse, na verdade elas não conseguem escapar disso. Elas estão, de alguma forma, tentando conquistar esse valor pessoal, por alguma outra forma. Quer dizer, elas têm um Deus que elas estão tentando agradar, que elas estão tentando dizer, não, se eu conseguir isso, aí eu vou ter valor, aí eu cheguei onde eu queria chegar. Só que esse cheguei onde eu queria chegar, que pode ser dinheiro, que pode ser uma carreira, que pode ser uma performance, que pode ser um relacionamento, que pode ser um monte de coisa. Porque a gente o ser humano tem uma tendência de transformar em Deus, né?
coisas boas da vida. Mas o certo é que nós todos temos esse buraco, nós todos estamos em falta. E isso nos iguala, nós todos somos pecadores em necessidade de salvação. A gente tenta fazer coisas, e é isso que as religiões significam, tanto as religiões que buscam um alvo metafísico, quanto também as religiões seculares, a religião do trabalho, da performance, da ideologia, etc. Nós estamos sempre tentando fazer coisas, mas a verdade é que a gente, e é isso que o Evangelho vai dizer, olha, cada um de nós, eu, você, nós somos muito mais pecadores, nós somos muito mais quebrados do que a gente imagina. Eu sou do mundo do direito e há uma discussão na filosofia do direito em relação à questão penal, que é o perigo que autoridades, como juízes, promotores, que conduzem a persecução penal e aplicam a norma penal, e é muito importante isso para a sociedade, mas o perigo delas adotarem uma posição de arrogância em relação ao acusado, no sentido de que não, eu jamais faria isso. E aí a reflexão filosófica é que, será que nas mesmas condições a gente talvez não fizesse a mesma coisa? E o risco que essa arrogância pode levar à crueldade penal. Então, esse é o segundo aspecto. Nós todos somos quebrados, nós todos, não importa as diferenças, e Paulo vai tratar disso aqui em Romanos, lá no começo do livro, né? Olha, os não-judeus são pecadores e os judeus também. E eu também, e você também, nós todos somos pecadores e não há o que a gente possa fazer para resolver esse problema. Mas aí temos a terceira coisa, que também nos iguala e traz reconciliação para todos. Que Deus, em Cristo, nos amou e nos ama muito mais do que a gente pode imaginar. Então, o amor de Jesus, o amor de Deus, que mandou seu Filho para morrer, para pagar por esses pecados, para nos reconciliar com Ele, esse amor é um amor para todas as pessoas. Ele não ama mais a mim, não ama mais a você, não ama mais ao pastor da igreja que você frequenta ou da pessoa que você acha que é uma pessoa melhor, enfim, mais dedicada. Não. O que a Bíblia diz é que Deus nos ama. E aí Deus ama aquela pessoa com a qual você discorda muito, com a qual eu discordo muito, com aquela pessoa que é muito esquisita, com aquela pessoa que tem umas opiniões assim muito doidas na minha visão, aquela pessoa que vem de uma tradição cultural que para mim é tão estranha. Deus em Cristo morreu, Jesus morreu naquela cruz para pagar pelos pecados daquela pessoa, para pagar pelos pecados que eu cometi e cometo, e para nos reconciliar a todos, a cada pessoa com Deus. Todos. E aí, isso nos iguala também da mesma forma. Porque não sou só eu que fui amado, não são só as pessoas que estão dentro das igrejas, são aquelas pessoas que estão do lado de fora, são aquelas pessoas que às vezes nós olhamos com uma certa, com certo preconceito. Deus amou aquelas pessoas também, Jesus morreu por aquelas pessoas também. Elas são pessoas que Deus ama e quer que elas sejam salvas. Nós todos estamos reconciliados. Temos a possibilidade de sermos reconciliados pelo sangue de Jesus, pelo sangue que pagou pelos nossos pecados e ingressarmos na família de Deus. E esse é o último ponto, né? Nós somos reconciliados, somos iguais na nossa humanidade, iguais na nossa natureza pecaminosa, caída, iguais como em alvos, né? Em recipientes do amor de Deus, e somos convidados a fazer parte da família, como irmãos amados. E é muito incrível, Paulo, em outro texto do Novo Testamento, lá em Filemon, que ele vai escrever para um senhor de escravos, para que ele receba e perdoe um escravo que tinha fugido e roubado aquele senhor, para que ele não só perdoe, mas que o receba como um irmão amado. Então, em Cristo, nós somos alvo desse amor, nós somos reconciliados
com Deus e somos integrados, né, adotados numa família na qual nós somos irmãos, né? A família de Deus, a igreja de Jesus Cristo. As pessoas podem ter funções diferentes, fazer coisas diferentes, mas nós todos somos irmãos. Estamos unidos em Cristo e por Cristo numa família, reconciliados. E é muito incrível a gente ver dentro das igrejas, é muito lindo de ver dentro das igrejas, no Brasil, por exemplo, pessoas tão diferentes. Pessoas tão diferentes, de origens tão diferentes, de formação tão diferente, juntas. Por quê? Porque essas diferenças que nós temos na nossa vida, no nosso dia a dia, por importante que elas sejam agora, elas não vão herdar a eternidade. Quando nós passarmos desta vida, isso já não terá mais nenhuma relevância, mas nós continuaremos sendo irmãos e irmãs em Cristo, unidos no Senhor Jesus, numa mesma família que está caminhando para o céu. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Como a palavra de Deus é especial, quanta coisa a gente aprendeu hoje sobre reconciliação. Isso não pode ficar somente para nós. Precisa ser proclamado, pois a palavra de Deus transforma a vida, trazendo reconciliação com Deus e consigo mesmo. Agora, aí vai uma dica para você celebrar o dia da Bíblia com sua igreja. Que tal organizar um passeio ciclístico com a juventude da sua igreja e desafiar outras igrejas próximas a se juntarem num grande movimento para anunciar a importância da Bíblia para a família e para a sociedade? Se você gostou do nosso programa hoje, até o próximo programa. Obrigado por estar conosco e que Deus abençoe você e sua família.